E a nova tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros preocupam diversos setores da economia. O mercado de imóveis está entre os segmentos que podem sentir os impactos dessa medida. Para explicar, então, os possíveis efeitos para a indústria, conversamos com a Cândida Servieri, que é diretora executiva da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário. Presidente, seja muito bem-vinda, diretora, aqui ao Fast News para trazer um pouquinho mais, não só do sentimento, mas também dos efeitos dessas novas tarifas. Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e falar um pouquinho do efeito, que as tarifas impactam no setor do imobiliário. Para o setor do imobiliário, as exportações para o mercado americano, elas representam mais de 30%. Então, quando nós fomos surpreendidos no ano passado com 10%, isso realmente não era um problema, já que os demais países do mundo estavam com uma tarifa de 50%. Porém, com a tarifa agora novamente, de 50%, depois vem 25%, o setor de imóveis, ele deixa de ser competitivo. E aí eu faço as palavras do Perosa e do Roriz minhas, no sentido de que a indústria de imóveis ela está sendo penalizada porque foi um setor eficiente, é um setor competitivo e que fez o dever de casa no mercado americano nesses últimos 25 anos. Exportar para o mercado americano não é uma exportação fácil, é uma tarefa aprendida, com certificações, com produtos sob medida, é um mercado que mais exigem dos fabricantes brasileiros. E isso já está, nós já estamos com cerca de 10 mil desempregados. Essa semana mesmo que passou, principalmente no estado de Santa Catarina, nós estamos com muitas empresas, inclusive, fechando, que já não adianta mais dar férias coletivas ou negociação de contratos. A situação, literalmente, é muito grave. E também não há como colocar esses produtos que estavam destinados aos Estados Unidos para outros mercados, como a União Europeia, para o mercado sul-americano, América Latina, ou mesmo para o Brasil. E é muito importante também salientar que esses produtos destinados aos Estados Unidos são produtos de alto valor agregado, não são commodities. Então, isso tem um impacto muito grande na economia brasileira e no setor de imóveis. Cândida, até eu quero te ouvir, que tipo de materiais são exportados para os Estados Unidos do setor dos móveis, que são consumidos pelos norte-americanos e que serão taxados, para a gente ter uma ideia também do que a gente está exportando e que tipo de material chega até lá, porque quando a senhora falou em relação, são inclusive materiais, imóveis sob medida, tudo isso tem uma demanda bem diferente do que outros materiais, Com certeza. Nós temos toda uma variedade de produtos, móveis para área externa, móveis para área interna. Nós temos áreas, sofás, cozinhas. Nós temos empresas que têm 12, 13 lojas nos Estados Unidos. Então, é um setor muito estruturado. Ele é uma cadeia do mobiliário. Então, é todo tipo de imóvel, tanto para a área interna quanto para a área externa. Não está sendo tarifado, por exemplo, materiais para aviões como os assentos para avião. Então, isso não, mas alto valor agregado está. E, Cândida, também quero te ouvir, porque qual seria agora o caminho que o setor está buscando? É buscar o diálogo, continuar com as negociações, tentar, por meio do governo, essa interlocução na tentativa de, pelo menos, mitigar ou baixar essas tarifas? O diálogo sempre foi um tema colocado junto ao governo americano e ao governo brasileiro. Nós, no primeiro momento, procedemos à defesa do setor, estivemos em todas as reuniões nos Estados Unidos, e tem algo que nos afeta também, porque nós não temos nos Estados Unidos uma entidade como a Bimóvel, uma contraparte.
Então, nós trabalhamos muito, né, com os nossos compradores, com os nossos associados, né, nossos parceiros comerciais nos Estados Unidos. A saída, neste momento, ela se reveste de uma única palavra, né, que é a negociação, continuar a negociação, porque esse é um mercado extremamente importante para a indústria de imóveis. A segunda questão que você coloca, e que talvez seja bastante importante nós mencionarmos, é a busca de novos mercados, né? Isso a gente, desde o primeiro momento, está fazendo, desde 2025, né? Mas é um trabalho de colocação desses produtos em novos mercados, não é algo que se faça no mercado internacional em 1, 2, 3, 4 anos. O governo nos procurou, todos os setores, a semana passada, coloca o Brasil soberano como uma alternativa. Ela é bem-vinda, principalmente para aquelas empresas que estão, no momento, numa situação muito grave, né? Mas a gente acredita que o diálogo é a melhor saída, né? E é uma negociação que, durante esse período todo, a gente descobriu que a diplomacia comercial, né, e a diplomacia privada, ela tem ajudado muito também o governo nesses momentos. Se a gente olhar para o que aconteceu a semana passada nas reuniões dos Estados Unidos, a gente observa que as reuniões técnicas, as reuniões nos Estados Unidos da semana passada foram extremamente técnicas, e é isso que a gente pede, né? Que essas conversas continuem, que os governos continuem se empenhando e que essas conversas, elas se mantenham no nível técnico. Perfeito, Cândida. Muito obrigado pela sua participação. Bom te ouvir, para a gente entender também, né, quais são as principais demandas do setor e, é claro, ficar atento aí também à abertura de novos mercados, de que forma, né, novos mercados podem absorver esses prejuízos. A gente torce também que o setor não tenha aí pelo menos uma grande demissão em massa pela frente devido aos efeitos do tarifaço. Uma boa tarde para a senhora. Claro, pode falar. Eu só gostaria de fazer um link com o que o Perosa falou, tá, da BIEC. Quando ele coloca as barreiras que a China tem colocado para a carne brasileira, é muito importante colocar, no caso de móveis, que o principal competidor mundial, né, o principal produtor mundial de móveis é a China, né? E esses 30% que nós exportamos para os Estados Unidos não representam 0,7% da importação para aquele país. E é diferente do que acontece com o mercado chinês, o México e o Vietnã, né? Só eles representam quase 40% da importação de móveis nos Estados Unidos. Então, o problema não é o Brasil, não são os móveis brasileiros, né? O que ameaça o mercado americano, né, efetivamente, não é o setor moveleiro brasileiro, você entende? E uma das maiores preocupações que nós temos também é a entrada de produtos chineses no mercado nacional. Nos últimos 3, 4 meses, esse aumento supera a 30%. Com certeza. Comparado com o ano passado. Com certeza. Até isso mesmo, sim é uma preocupação também. Então não se justificaria, né, as tarifas em cima do setor, porque devido, né, a essa competitividade, ou pelo menos não acaba, né, não tornando tão competitivo e não compete com o próprio mercado norte-americano. É um valor bastante irrisório. Não competimos e não somos uma ameaça. Exato. Porque esses 30%, né, não chegam a 0,7%. E são produtos que não são fabricados nos Estados Unidos. Em alguns casos, a gente importa madeira, né, americana, processa no Brasil, industrializa no Brasil e exporta para os Estados Unidos com uma solicitação do próprio mercado americano. Perfeito, Cândida. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom domingo. Um bom domingo. Muito obrigada. A gente que agradece.